Graça e paz, Igreja Batista Shalom e todas as pessoas que estão vendo este vídeo. Deus abençoe maravilhosamente a vida de cada um de nós. Glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus, porque só a Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Queridos, quero trazer nesta oportunidade mais uma mensagem de Deus para os nossos corações. Porque primeiro ele fala ao meu coração e eu pergunto a Deus se eu devo entregar esta mensagem a vocês. E ele consentiu e ele me mandou que eu pregasse o que eu vou dizer nesta noite. Meus queridos, como se defender contra as adversidades, os adversários que se levantam contra nós nesses tempos pós-modernos que nós vivemos. A palavra de Deus, como ela é sempre atual, ela nos traz uma mensagem singular sobre isso. Neemias registra de uma forma gloriosa a passagem de Esdras, o trabalho de Esdras de servir ao Senhor de tal forma que ele não se importava com a sua própria vida. Ele se importava que a obra do Senhor fosse feita conforme ele queria que fosse. E como nós nos defendermos contra essas questões que se levantam contra nós neste mundo, sejam ofensas, sejam mentiras, sejam falsidades, sejam acusações de todas as maneiras, o que nós devemos fazer? Primeiro, a palavra de Deus em Neemias capítulo 3 nos ensina que nós devemos fechar as brechas. Por que devemos fechar as brechas? Dizendo não ao pecado é a primeira coisa. Qualquer pecado, e não existe pecadinho, pecado e pecadão. Existem pecados, e pecado tem nome. Então, não abrindo brecha, não deixando brecha para que o inimigo venha colocar-se dentro da brecha e continuar fazendo o trabalho de acusação. Nós devemos fechar as brechas, porque Esdras, ele veio do reinado da Babilônia para Jerusalém, e a preocupação dele era restaurar os muros de Jerusalém, as suas portas, a cidade, as pessoas, mas principalmente restaurar a vida das pessoas que estavam desoladas. Isso nós pregamos já na mensagem deste sábado. Mas queremos dizer para vocês que, dizendo não ao pecado, precisamos dizer sim para Deus. Porque se nós dissermos só não para o pecado e não dissermos sim para Deus, aí não existe uma ocupação total no nosso coração por Deus e ele ficando vazio. Se ele ficar vazio, o inimigo pode entrar e querer fazer morada e querer destruir a sua vida, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ainda bem que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Então, se vamos dizer sim para Deus, nós devemos pegar o exemplo de Esdras, de fechar as brechas. Ele estava trabalhando, não é, na restauração dos muros. E a palavra de Deus nos diz que existiam duas pessoas que eram contra, que tinham se levantado contra. O inimigo entrou na vida deles, Sambalate e Tobias. Depois você veja lá em Neemias capítulo 4, e lê o capítulo todo, você vai encontrar como esses dois homens foram usados pelo inimigo para trabalhar, para batalharem contra a obra de Deus, contra a obra de restauração, não só dos muros e das portais, mas das vidas das pessoas que estavam em Jerusalém, que não tinham ido para o cativeiro. Mas o que aconteceu? Eles ficaram enraivecidos, com inveja, e agora eles dizem assim, Tobias, o amonita, disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Olha só,
querendo afrontar Deus, porque era Deus que estava com Esdras nesta restauração. Aí Esdras, primeira coisa que faz, sabe o que é, meus irmãos? Ele diz: ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. É interessante, meus irmãos, nós observarmos o exemplo de Esdras. Ele, ao invés de tentar batalhar contra Sanbalat e Tobias, ele se prostrou diante de Deus, se ajoelhou e disse: ó Deus, tenha misericórdia de nós. É assim que nós devemos fazer quando formos acusados de coisas que nós não fizemos, quando tivermos adversários batalhando contra nós. A gente sabe que a maioria dos casos é o inimigo que se levanta. Não vamos batalhar com as armas da carne que eles têm. Nós não vamos usar as armas deles que estão trabalhando contra nós. Nós vamos usar as armas do nosso Deus. E a arma do nosso Deus, a primeira aqui é a oração. Esdras se prostrou diante de Deus. E assim eu devo me prostrar diante de Deus e você também, para conseguir o êxito e a vitória. A palavra de Deus diz como Esdras fechou as brechas. Ele diz assim, olha só: mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Mais uma vez, esta está dizendo, é com a oração, não é com a arma do inimigo que nós vamos batalhar. Se nós vamos batalhar com a arma do inimigo contra o inimigo, nós vamos ser vencidos. Nós temos que usar a arma poderosa. A arma poderosa é a oração, a primeira coisa. E nós vemos que quando você recebe outra coisa que nós devemos fazer para fechar a brecha, é quando recebemos um convite, seja lá o que for. Se você tiver dúvidas, se você ainda não tem o discernimento de Deus para aquela situação, pergunte ao Senhor se Deus aceita que você concorde com aquele convite. Pergunta para o Senhor, Ele é a melhor pessoa para te responder. Não pergunte para amigos, para irmãos em primeiro lugar não, meus irmãos. Perguntemos para Deus. Quando peça a Deus sabedoria e discernimento para agir como servo, como serva de Deus. E quando você estiver servindo ao Senhor, pode vir uma voz que não é do céu para tirá-lo do propósito, do caminho de Deus. Não ceda. Não ceda, não negocie com o maligno. Continue servindo no propósito que Deus quer, servindo a Deus com alegria e apresentando-se a Ele com cântico, conforme diz o Salmo 100, versículo 2. Quando você estiver servindo a sua família, agora saímos da esfera de Deus, e estamos agora na esfera da família. Preste atenção também. Quando você estiver servindo a sua família, pode vir uma voz estranha falando: não se preocupe com a sua família tanto assim. Você está todo dia com ela. Você está vendo todos os dias. Por que essa preocupação de servir bem a sua família? Eles já estão sendo bem servidos. Olha só, cuidado. Ele vai falar assim: deixe para depois. Não ceda, mais uma vez, não ceda ao inimigo. Não abra brecha, porque se abrir brecha, ele entra e faz a bagunça na sua família, na sua vida, ele quer destruir. A palavra de Deus diz assim, em 1 Timóteo 1,8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo.
que é pior do que o descrente. Também podemos dizer assim. Perdão. Nós precisamos estar atentos, meus amigos e irmãos, para quando vier a adversidade, a afronta, a dúvida, alguém querendo tirar a gente dos caminhos do Senhor, do caminho do Senhor, que só existe um caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. É necessário que nós estejamos preparados, e para nos preparar nós temos que seguir esses passos aí. A oração em primeiro lugar, depois buscando na palavra o que nos diz. Temos que ter cuidado dos nossos, especialmente os da nossa própria família. Aqui quando fala dos nossos, aí inclui os familiares, os amigos, as pessoas que são chegadas a você, mas quando fala especialmente a sua família, olha, meus irmãos, é bem restrito. É a sua esposa, é o seu esposo, são os seus filhos e mais ninguém, porque a partir de netos para frente são familiares. Família é esposo, esposa, ou só esposa, que às vezes não tem mais o esposo, não tem a esposa, tem só aquele núcleo menor, que é o esposo ou a esposa e filhos. Esta é a família. Este é o núcleo familiar. E aqui está falando especialmente da sua família. Se você não serve bem a família, tem negado a fé. E a palavra de Deus diz que é pior do que o descrente. Quando você estiver servindo a igreja, agora é outra esfera. Servimos a Deus, vimos lá no início, oramos para Deus nos dar força, servimos a nossa família com atenção, especialmente aqueles do núcleo da nossa família, também os nossos que são os familiares, e agora servindo a igreja. Quando você estiver, eu estiver junto, nós estivermos servindo a igreja na medida certa porque não pode haver exagero, que senão vira religiosidade, ativismo religioso. E quando nós estivermos servindo, pode haver uma voz estranha também, querendo tirar você ou eu de servir aos irmãos. Querendo tirar você de servir aos irmãos, não ceda. Mais uma vez. Em Gálatas 6:10 a palavra de Deus diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, prestemos atenção. O texto anterior falou, temos cuidado especialmente dos da nossa própria família. Agora principalmente aos da família da fé. Por quê? É a igreja de Jesus Cristo, é onde nós estamos servindo. Não, a palavra de Deus não proíbe ninguém, aliás, incentiva que a gente sirva as pessoas e possamos também com isso ganhá-los para Jesus. Mas principalmente, algumas traduções dizem aos domésticos da fé. E esta tradução que eu usei, ela fala da família da fé. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Nós não podemos, em hipótese alguma, estar ligados às armas do inimigo. Nós temos que lutar com as armas dos céus, do poder de Deus, revestida, armas poderosas que o Espírito Santo nos consegue. Aqui estou mostrando, já mostrei a oração, agora estou mostrando a palavra. É buscar na palavra a orientação, tanto para a questão da família, quanto para a questão também, quanto ao servir a Deus, quanto a questão da família e quanto a questão da igreja. Aqui está muito clara a palavra de Deus. Agora falamos o que compete a nós, não é? Vimos como servir a Deus, como servir a nossa família e como servir a igreja. Agora, o que compete a Deus? O que compete a Ele faz 100% para nós e mais ainda. E Ele faz de forma perfeita. Tudo que Ele faz é perfeito. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos e amigos. Olha quanta coisa Deus faz. Eu pensei alguns textos
do que Deus faz, que já fez por nós e continua fazendo. E uma das coisas que eu quis trazer foi isso aqui agora. Deus faz que a mulher estéril, não está falando da mulher que é saudável, não. É da mulher que às vezes até tem um diagnóstico do médico que ela não pode ter filhos. Mas esta mulher também, ela pode ser mãe de filhos, porque Deus que faz. E quando Ele faz, está feito. É 100% feito por Deus, é 100% de êxito, de sucesso, porque nosso Deus, Ele não falha, Ele não deixa nada incompleto. Tudo é completo, tudo é perfeito. Meus queridos, quando ele diz que faz que a mulher estéril seja mãe de filho, não é só mãe de filho, que viva em família, em primeiro lugar, e depois e seja alegre mãe de filhos. A maternidade é uma alegria, é um bem muito grande, é uma bênção enorme. Pela maternidade, nós conseguimos ver a prosperidade das pessoas crescendo, aumentando, cumprindo aquilo que Deus falou, ordenou ao homem quando foi criado. A mulher é especialmente bem-aventurada, porque a ela compete dar à luz filhos, e Deus tem abençoado as mulheres, inclusive estéreis, que Deus tem feito milagres. Eu já vi em muitos lugares, nós oramos, a igreja orou em muitos lugares por onde eu já passei, e eu já vi irmãs que estavam lutando, fazendo tratamento, já tinha sido desenganada, e Deus vai e confirma a elas não só um filho, mas eu já vi até 4, quem não podia ter nenhum. É glória a Deus, irmãos, por esta bênção muito grande. Mas Deus faz mais. O que Ele faz mais? Ele me faz andar altaneiramente. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, o profeta Abacuque diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, glória a Deus, aleluia por isso. É o que Ele faz assim. Ainda que tudo à nossa vista seja destruído, acabe. Fica parecendo que tudo acabou, não. O profeta Abacuque diz que Deus faz brotar uma alegria no coração dele e faz no nosso também. Vimos isso hoje pela manhã, que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora nós estamos vendo novamente o profeta Abacuque dizendo, ainda que aconteça tudo isso, eu estou vivo, glória a Deus. Eu exulto no Deus da minha salvação. É difícil fazer isso diante de uma perda enorme de bens ou perda de tudo e ficando somente a vida. Algumas pessoas ainda lamentam. É até compreensível uma pessoa, né, descrente lamentar e ficar até murmurando. Mas nós, meus irmãos, temos que estar preparados, inclusive para um momento como esse. Estamos vivendo um momento de aflição, de apreensão, neste momento do ataque dessa peste do coronavírus, que tem assolado, ó Deus, o mundo, grande parte do mundo, grande parte das pessoas, e afronta a gente. Nesse momento é momento para nós refletirmos e orarmos. Senhor, o que o Senhor quer de mim com essa situação toda que está acontecendo no mundo? O Senhor quer que eu ore mais, que eu busque mais o Senhor na Tua palavra? Ainda que eu perca a minha vida, ainda que eu perca os meus bens, dando em tratamento para tratar alguém da minha família ou outra pessoa que esteja necessitando, ainda que eu perca tudo, você poderá dizer, como o profeta Abacuque, ainda assim eu exulto no Deus da minha salvação, porque Deus é que permite essas coisas. Muitas vezes Ele não quer fazer isso pela vontade dele. A vontade de Deus é o nosso crescimento em tudo, mas chega um momento que Ele tira também, ou Ele permite que seja retirado. E aí a nossa fé muitas vezes é abalada, mas nós devemos ficar firmes, porque Ele que faz todas essas coisas. Tudo que eu falei aqui, da figueira que não floresce, que não haja fruto na videira, não haja uvas, que a oliveira não produza o seu fruto, os campos não produzam mantimentos, que as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, dos seus currais,
e não haja gado nos currais. Todavia, não é fácil, mas todavia, o profeta está dizendo, nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque foi Ele que fez todas essas coisas. E Ele pode fazer muito mais por nós, se nós continuarmos firmes buscando Ele em espírito e em verdade. Mas Ele faz outras coisas. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Jó 5:9. Ele faz a ferida e Ele mesmo a cura. Ele fere e as suas mãos curam. Jó 5:18. A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Jó 25:2. E aqui, queridos irmãos e amigos, eu quero encerrar essa reflexão chamando cada um de nós para termos um posicionamento diante do nosso Deus, de servos, de filhos, de cooperadores, de servidores, de doadores do nosso tempo, da nossa vida, daquilo que competia a nós, diante dessa crise que nós estamos vivendo. Quem sabe Deus não colocou a situação, não permitiu para que eu olhasse para o meu próximo e pudesse ajudá-lo mais. Talvez ele esteja sofrendo mais do que eu. Quem sabe é o momento da gente levar uma palavra de salvação a essas pessoas que estão aflitas, que estão em pânico muitas vezes. Glória a Deus, meus irmãos, pelas suas vidas. Glória a Deus pela vida dos meus amigos que estão ouvindo esta palavra. Eu convido esses meus amigos que estão ouvindo esta mensagem, façam um compromisso com Deus de servi-lo. Não abra brecha na sua vida para o diabo entrar na sua vida. Desvazie-se de si mesmo, encha-se de Jesus Cristo no seu coração e o Espírito Santo ocupará toda a sua vida e não haverá brecha na sua vida. Porque o que Deus faz, Ele faz perfeito. A salvação é perfeita. A nossa vida Ele fez de uma forma perfeita. O mundo Ele fez perfeito. Tudo é perfeito. O que mais nós vamos pedir para Deus fazer por nós? Meus irmãos, Ele já fez e continua fazendo. Ele faz maravilhas, acabamos de ver nos textos bíblicos. Que Deus possa abençoar a sua vida, da sua família, abençoar a vida da nossa igreja, abençoar as pessoas na face da terra. Oremos agora para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que você possa entregar, você que ainda não fez um compromisso com Jesus, faça um compromisso com Ele pessoalmente, agora, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Confesse a Ele os seus pecados, diga a Ele, meu Deus, eu confesso ao Senhor, arrependido dos meus pecados. Eu peço que o Senhor me perdoe. Escreva meu nome no livro da vida. Eu peço ao Senhor que me dê a salvação em nome de Jesus. É assim que nós devemos fazer. Você que deve fazer se ainda não fez essa entrega da sua vida a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a Tua palavra pregada nesta noite, para que a Tua igreja e os meus amigos e todas as pessoas que participarem ou assistirem esse vídeo possam, ó Deus, ter uma porção da Tua palavra, uma porção de consolo, de ânimo, de mais amor, de mais misericórdia, e aqueles que ainda não receberam ao Senhor, que possam entregar suas vidas em Tuas mãos. Pai de amor, tenha misericórdia das pessoas que estão sendo afetadas pelo coronavírus. Algumas pessoas já morreram, muitas pessoas já morreram, outras estão doentes, outras nem foram diagnosticadas. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, pare, retire essa praga, meu Deus, do meio de nós, no meio deste mundo. Para com o crescimento deste mal que tem avançado no meio da humanidade. Ó Deus, extingue, Pai, extingue do nosso meio, tira do nosso meio este mal, destrói esse vírus, Pai. Nós suplicamos pelo Teu poder e pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Deus abençoe-nos e conceda-nos que vivamos confiantemente diante do Senhor, sem abrir brechas para o inimigo trabalhar contra nós e contra a obra do Senhor, e confiantes de que Deus tudo faz perfeito,
e que Ele continuará fazendo a obra no seu coração. E Deus me fez sentir agora que tem pessoas ouvindo e vendo esse vídeo, estão passando por um momento de aflição muito grande. A palavra de Deus nos diz, no Salmos 23, em um dos versículos, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que o Senhor possa te consolar. Abençoe também a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias.